E esta é a nossa segunda aula sobre o procedimento do júri. Você lembra que na primeira aula abordamos os postulados constitucionais do Tribunal do Júri, sendo que agora vamos falar da primeira fase do procedimento. Primeira fase do procedimento, chamada de sumário de culpa ou iudicium accusationis, como aparece aí na sua tela. Sumário de culpa ou iudicium accusationis. É preciso que você saiba que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Significa que, numa primeira fase, que vai do oferecimento da denúncia até a decisão de pronúncia, temos a chamada fase do sumário de culpa ou iudicium accusationis. Proferida a decisão de pronúncia e transitada em julgado, passamos então à segunda fase do júri, que vamos ver na nossa próxima aula, que é a fase do sumário de acusação ou iudicium causae. O que me confundia na época em que eu estudava para concurso? Veja, a primeira fase é chamada de sumário de culpa ou iudicium accusationis. E a segunda fase é o sumário de acusação ou iudicium causae. Então, isso de sumário de acusação como nome da segunda fase confunde, porque quando a gente vem para a primeira fase no latim, é o que se chama de iudicium accusationis. Então, sumário de acusação não é a mesma coisa de iudicium accusationis. Pelo contrário, o iudicium accusationis é a primeira fase do procedimento, também chamada sumário de culpa. E segunda fase, sumário de acusação ou iudicium causae, que é o que a gente vai ver no terceiro bloco. Então, nessa aula que nós tratamos do sumário de culpa, a gente vai ver o início do procedimento. Eu já disse para você que vamos ter o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público por um crime doloso contra a vida, que pode ser também acompanhado por um crime conexo, e oferecida a denúncia, nós temos aí o início do procedimento. Veja o que diz o artigo 406 do Código de Processo Penal, quando trata do recebimento da denúncia pelo juiz nessa primeira fase. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Veja que, nesse artigo 406, temos algo muito parecido com o que ocorre lá no procedimento ordinário. Ou seja, o juiz recebe a denúncia, recebida a denúncia, determina a citação do acusado. O acusado, uma vez citado, ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Nessa resposta, ele pode arguir preliminares, apresentar toda a matéria de defesa. E em relação às testemunhas, nós temos no procedimento do júri até o máximo de 8 testemunhas a serem arroladas. Esse número de 8, no entanto, é uma referência quando existe somente um acusado e um crime sendo imputado. Vinícius, se o acusado estiver respondendo por 2 crimes, ele pode arrolar 8 vezes 2? Sim. A referência do número de 8 diz respeito a um réu, um crime. Se um réu responde por 2 crimes, já temos a possibilidade de que ele indique até 8 por cada delito imputado. Se hipoteticamente tivermos 2 acusados respondendo por um crime só, ou seja, praticaram um único crime de homicídio, porém em concurso de pessoas, pode cada um deles arrolar até 8 testemunhas? A resposta é positiva. Cada um deles poderá arrolar até 8 testemunhas, ainda que eu tenha um crime só,
quando existe concurso de pessoas. Então você já sabe, primeira fase do procedimento do júri, até 8 testemunhas. A gente vai ver no nosso próximo bloco que na segunda fase do júri, na fase de plenário, a defesa e também a acusação podem arrolar cada parte até 5 testemunhas para a sessão plenária por delito imputado ou por acusado. Enfim, nessa mesma regra, nesse mesmo critério que eu utilizei aqui para o número de 8. O que muda é que na segunda fase, a fase do sumário de acusação, até 5 testemunhas nós vamos ter como número máximo. Cuidado com isso para não confundir. Então, a gente já sabe, número máximo no procedimento do júri até 8 testemunhas. Apresentada a resposta à acusação, o Ministério Público vai ter um prazo de até 5 dias para se manifestar sobre o que a defesa disse na resposta. Esse prazo de até 5 dias que o Ministério Público tem, ele normalmente só é concedido na prática, no dia a dia do procedimento, quando a defesa adentra ao mérito na resposta à acusação. Quando a defesa não adentra a mérito, ou seja, quando a defesa diz que vai esperar o desenrolar da instrução para somente em alegações finais adentrar ao mérito, então normalmente o juiz não dá vista ao Ministério Público para esse prazo de 5 dias se manifestar sobre a resposta à acusação. Legal? Esse prazo de 5 dias, portanto, normalmente ele é concedido quando a defesa, na resposta à acusação, adentra ao mérito da causa. Bacana, a gente passa adiante, depois que o Ministério Público tem esse prazo de 5 dias, vamos para a audiência de instrução. E aí eu chamo a sua atenção. No procedimento da primeira fase do júri, nós não vamos chamar a audiência de instrução de instrução e julgamento. Jamais se refira à audiência da primeira fase do procedimento como AIJ, porque não é propriamente AIJ. Vinícius, por que eu não chamo de AIJ a audiência da primeira fase do procedimento do júri? Não chamo de AIJ porque não há julgamento propriamente na primeira fase. Nessa primeira fase, o juiz apenas avaliará se é o caso de o réu ser submetido a julgamento em plenário. Ele vai apenas fazer um juízo de admissibilidade, não vai fazer um juízo de condenação. Então, cuidado, não se fala em AIJ, embora o juiz até possa absolver. A gente vai ver as hipóteses aqui em que o juiz pode absolver o réu. Porém, chamamos apenas de audiência de instrução, foi inteligente o legislador nesse aspecto. Olha o que eu tenho no artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações e reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se ao debate. Então veja que na audiência de instrução, nós vamos ter a tomada de declarações da vítima, obviamente quando o crime de homicídio é tentado, porque se for consumado não tem como, ou de um crime conexo, a vítima também presta depoimento primeiro, logo no início da audiência de instrução. Depois vamos ouvir as testemunhas arroladas pela acusação e também pela defesa, podemos ouvir peritos, podemos ouvir assistentes técnicos, enfim. E, por fim, será realizado o interrogatório do acusado, depois procede-se à realização dos debates, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos em relação a ambas as partes. Então, temos nessa primeira fase do procedimento do júri, tudo muito parecido com o que se vê no procedimento ordinário. As alegações finais, elas são orais, como regra, embora na prática seja muito comum que o juiz abra a vista para que as partes ofereçam por escrito, por causa da complexidade dos crimes do procedimento do júri, mas a regra geral é que a gente vai ter na lei a previsão das alegações finais orais na primeira fase do procedimento. Até aí você acompanhou. Então, só recapitulando, eu tenho o recebimento da denúncia,
citação do acusado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Temos a previsão de um prazo de 5 dias para o Ministério Público se manifestar sobre eventual tese meritória que tenha sido alegada na resposta à acusação. Posteriormente, a gente passa para a audiência de instrução, onde vamos fazer aí a produção da prova oral, assim como se dá no procedimento ordinário. Até aí tudo muito parecido. Vinícius, quanto tempo deve durar essa primeira fase do procedimento do júri? Hoje eu estou sentindo um pouco de alergia aqui, tá ruim o negócio, mas vamos adiante. O ar-condicionado está forte aqui também, porque está muito calor em Brasília. Aqui no 412 do CPP, eu tenho o prazo máximo da primeira fase do procedimento do júri, que é um prazo máximo de 90 dias. Tome cuidado, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. 90 dias é o prazo máximo para a conclusão da primeira fase. É claro que esse prazo vai servir de referência também para eventual relaxamento da prisão por excesso de prazo. Agora, como é que eu conto esse prazo? A maioria da doutrina vai dizer que essa contagem se dá a partir do momento em que o juiz despacha a resposta à acusação. A partir da análise do que está na resposta à acusação, ou seja, quando o juiz determina a designação de audiência de instrução, nós vamos ter aí a contagem de 90 dias para que essa audiência de instrução seja realizada, beleza? Então, 90 dias é o prazo máximo da primeira fase, até aí tudo muito tranquilo. Só que agora é que a gente vai passar para o que mais importa quando se trata da primeira fase do procedimento do júri. O que mais importa quando se trata dessa primeira fase? As decisões possíveis ao final da primeira fase. Você precisa saber bem, principalmente a decisão de pronúncia. Então, eu tenho a possibilidade de 4 decisões ao final da primeira fase do júri: pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. A gente vai estudar cada uma delas, começando pela decisão de pronúncia, sem dúvida a mais importante, porque é a que permite que o procedimento continue. Então, antes de mais nada, é preciso que você saiba qual é a natureza jurídica da decisão de pronúncia. Anote isso. Qual é a natureza jurídica da decisão de pronúncia? Então, a doutrina vai classificar a decisão de pronúncia como uma decisão interlocutória mista não terminativa. Anote isso, decisão interlocutória mista não terminativa. Vinícius, por que esse nome assim tão grande, decisão interlocutória mista não terminativa? Explico. Mista no sentido de que a decisão de pronúncia está relacionada às 2 etapas do procedimento, tanto a primeira quanto a segunda. Primeira, porque é a decisão que encerra a primeira fase, a fase do sumário de culpa. Ela tem seu fim com a decisão de pronúncia. Segundo, porque o início da segunda fase se dá com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Uma vez transitada em julgado a decisão de pronúncia, eu tenho o início da segunda fase. Ela, portanto, está relacionada às 2 etapas do procedimento e é uma decisão não terminativa. Por quê? Porque ela não termina o procedimento. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade para o início da segunda etapa e submissão do acusado ao julgamento em plenário. Então, decisão interlocutória mista não terminativa, lembre-se disso, isso cai em prova, é normal termos assim no enunciado da questão. Em relação à decisão de pronúncia, tem-se que sua natureza jurídica é 2 pontos. Aí vem lá as assertivas, você já sabe qual você vai marcar. Decisão interlocutória mista não terminativa é a natureza jurídica. O ponto agora é o seguinte, o que diz o Código de Processo Penal sobre a decisão de pronúncia? O que a gente tem na lei sobre a pronúncia? Olha o que aparece aí para você. Artigo 413 do CPP, é muito importante esse dispositivo no procedimento do júri. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Então eu tenho na pronúncia uma decisão que constitui juízo de admissibilidade. E do que o juiz precisa para pronunciar? O juiz precisa da prova da materialidade, isto é, tem que haver prova de que o crime existiu, e o juiz precisa tão somente de indícios de autoria ou participação. Esse é que é o grande problema. O juiz precisando de indícios de autoria ou participação, por mais que exista uma prova cabal, o juiz não pode, de forma categórica, afirmar que o acusado é autor do crime. Ele tem que indicar apenas que existem indícios, mas nesse momento, em relação à autoria ou participação, o juiz não pode fazer referência à existência de provas, mas dizer apenas que houve indícios, mesmo que 10 testemunhas tenham na primeira fase afirmado que foi o réu quem praticou o crime. Bacana? Então eu tenho aí essa ideia. E aí, qual que é o problema da decisão de pronúncia? A doutrina tradicional vai dizer que para a decisão de pronúncia vige um determinado princípio. Qual é este princípio que a doutrina tradicional diz que vige na decisão de pronúncia? É o chamado princípio do indubio pro societate. Eu tenho certeza que se você alguma vez já estudou o procedimento do júri, ouviu esta expressão. Indubio pro societate. É o que a doutrina tradicional diz que vai reger a decisão de pronúncia. Mas o STF tem decisão recente refutando esse princípio. Então esse é um princípio já que, se antes ele não tinha na jurisprudência muita resistência, hoje já tem. Nós temos uma decisão relativamente recente do STF, que eu vou ler aqui para você, de 27 de março de 2019, refutando a própria existência do princípio do indubio pro societate. Eu vou explicar o que ocorre. Eu vou ler para você aqui uma decisão que é relativamente grande, eu sinto muito, mas é importante que você tenha essa base sobre o princípio. Então, a gente tem o seguinte aí, o STF, agravo em recurso extraordinário 106-7392, um julgado de 27 de março de 2019. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça consignou que a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de piso trouxe argumentos plausíveis para a absolvição dos apelados, mas também para a existência de outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus. Assim, foi reconhecida a existência de situação de dúvida. Apesar disso, constatou-se certa preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados no cometimento do delito, assim como alguns elementos incriminatórios de menor força probatória. Mesmo assim, o tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e pronunciar os imputados. Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto princípio indubio pro societate, que além de não ter qualquer amparo constitucional ou legal,
acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova e desvirtua o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, a esvaziar a função da decisão de pronúncia. A questão em debate deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, a qual dispõe de critérios racionais para a valoração da prova e estándares probatórios a serem atendidos para a legitimação da decisão judicial sobre fatos. É certo que, para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente da preponderância de provas incriminatórias. No caso em comento, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo tribunal, verifica-se a existência de preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados nas agressões que ocasionaram o falecimento da vítima, ainda que se considerem os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça a existência de estado de dúvida diante de lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Olha só, tradicionalmente se diz que para o preenchimento do princípio do indúbio pro societate, qualquer indício mínimo de autoria ou participação é suficiente para o juiz pronunciar. Isso é o que tradicionalmente se diz. Tem indício mínimo? É suficiente para o juiz pronunciar. Mas o STF vai contra essa ideia nesse julgado aqui. Se num panorama probatório eu tenho a preponderância de provas favoráveis ao réu, não deve o juiz pronunciar. Se eu tenho, por exemplo, hipoteticamente, 3 testemunhas afirmando que o acusado é autor ou partícipe do crime, mas eu tenho 5 testemunhas afirmando categoricamente que ele não é, pelo entendimento tradicional, essas 3 testemunhas já configurariam os indícios para a pronúncia. Agora, por essa ideia aqui do STF, se eu tenho a preponderância das provas em favor do réu, não deve o juiz pronunciar. Então o que o STF basicamente está dizendo? Se eu tenho preponderância de provas em favor do réu, não deve o juiz pronunciar, ainda que exista uma prova ou outra que diga que o acusado é culpado. Entendeu essa ideia? Então, refutando aqui, inclusive de forma categórica, dizendo que não há previsão constitucional do princípio do indúbio pro societate, o que é verdade. Não há previsão do princípio do indúbio pro societate. E em relação ao princípio do indúbio pro réu, isso decorre da própria presunção de inocência que a Constituição Federal prevê. Bacana? Então, vi aí um julgado importantíssimo. E agora o que a gente vai ver? Nós vamos aprender sobre o Tribunal do Júri. O que é o excesso de linguagem na decisão de pronúncia? O que é esse excesso de linguagem na decisão de pronúncia? Que você vai chamar de excesso de linguagem ou eloquência acusatória. O que é o excesso de linguagem ou eloquência acusatória? É como eu falei aqui antes já, é quando o juiz se excede na linguagem, na decisão de pronúncia, afirmando que existe prova da autoria ou da participação, dizendo que com certeza o réu é o autor do crime, quando na decisão de pronúncia nós estamos apenas diante de um juízo de admissibilidade, não é um juízo de culpa, não é um juízo para que o juiz diga que o réu é culpado, mas apenas para que diga que há indícios. Então, se o juiz extrapola a linguagem dos indícios e vai para a linguagem das provas cabais acerca da autoria delitiva, por mais que essas provas existam na primeira fase, o juiz não pode, na decisão de pronúncia, indicar isso como algo irrefutável. Veja, por quê? Porque essa decisão de pronúncia, conforme o CPP, ela vai ficar disponível para os jurados no dia do julgamento. E ficando disponível para os jurados, o jurado não pode ser influenciado pelo juiz. O juiz tem que ser imparcial, ele não pode utilizar da sua opinião para influenciar os jurados. Esse é o problema do excesso de linguagem.
Então o que a gente tem aí? O STF afirmando acerca do excesso de linguagem. Ó. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus, excesso de linguagem na pronúncia, envelopamento, insuficiência. Reconhecido o excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal e a vedação aos pronunciamentos ocultos. Olha só que interessante isso aí, um julgado de 2015, ministro Marco Aurélio, primeira turma, sendo que esse é um entendimento tranquilo, tanto na jurisprudência do STF quanto do STJ, de que o excesso de linguagem gera nulidade da decisão de pronúncia. Então, numa experiência profissional, o que a gente teve num caso concreto lá no júri de Sobradinho? A juíza, na decisão de pronúncia, de forma cabal, afirmou que o acusado era o autor do crime, utilizando expressões como não restam dúvidas de que a autoria está demonstrada, a prova tal indica o acusado como autor do crime, sendo que a referência tem que ser a indícios e tal. Veio, então, o processo para a Defensoria Pública, para que eu tivesse vista, e eu interpus recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que é o recurso cabível, requerendo a anulação por excesso de linguagem. E o tribunal anulou a decisão de pronúncia. A juíza teve que proferir uma nova decisão de pronúncia agora, buscando ela evitar esse excesso. E aí, na segunda decisão de pronúncia, ela manteve alguns termos que configuravam excesso de linguagem. Havia ainda trechos em que ela dizia que havia certeza da autoria delitiva, de que não restavam dúvidas em relação à autoria. Alguns trechos foram mantidos nessa segunda decisão. Veio de novo para a Defensoria Pública. E então, novamente, eu interpus recurso em sentido estrito contra a decisão, pedindo a anulação da pronúncia. O tribunal, pela segunda vez, anulou a pronúncia. E veio para a juíza a terceira vez para ela proferir nova decisão. Quando veio essa terceira vez, eu recebi uma ligação do cartório, o diretor me chamando, dizendo: doutor, a juíza quer falar com o senhor. E aí eu fui até lá, fui até o gabinete dela, ela mandou eu sentar e falou: Vinícius, o que você quer que eu escreva? Então, o que a juíza deve escrever numa decisão de pronúncia? Não pode fazer referência a provas e não pode fazer referência à certeza. Tem que se referir a indícios e tem que dizer que, por ora, os indícios apontam o acusado como autor do crime, devendo ser submetido ao sinédrio popular, ao conselho de sentença, ao júri popular, enfim. Por ora, indícios são suficientes para indicar a autoria delitiva e tal. Pronto. Já é suficiente, não pode o juiz fazer referência a provas, muito menos prova cabal. Entenderam isso? Questão do excesso de linguagem aí, ou eloquência acusatória, também chamamos assim, gerando nulidade da decisão. A gente vai agora para a decisão de impronúncia. Então, impronúncia é o que a gente vê agora, a impronúncia tratada pelo CPP no artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Então, o que eu tenho aí no artigo 414 em relação a decisão de impronúncia? A impronúncia indica que o juiz não vê sequer em caráter indiciário elementos que apontem autoria ou participação delitiva. Com isso, o juiz impronuncia porque entende que aquilo que foi colhido ali na primeira fase é muito frágil e o juiz então deve impronunciar, não submetendo, portanto, o acusado a júri popular. Essa é a decisão de impronúncia. O que é importante aqui em relação à decisão de impronúncia? A lei é expressa no parágrafo único no sentido de que, havendo decisão de impronúncia, haverá coisa julgada formal,
O que significa isso? Significa que pode haver depois uma reabertura do processo se novos elementos de prova surgirem. Então a decisão de impronúncia ela não gera uma segurança jurídica para o acusado. Por quê? Porque ela transita em julgado, mas elementos de prova posteriores podem permitir a reabertura do processo até o trânsito em julgado, o que é muito questionável do ponto de vista do princípio da segurança jurídica e da impossibilidade de revisão pro societate. Então, esta é a decisão de impronúncia. Se contra a decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, contra a decisão de impronúncia cabe recurso de apelação. Então, tome cuidado com isso. Ó. Contra a decisão de impronúncia cabe recurso de apelação. E agora você vai anotar uma pergunta aí no seu caderno. O que é despronúncia? O que é despronúncia? A despronúncia é a reforma da decisão de pronúncia por meio de recurso em sentido estrito, é uma primeira possibilidade, ou seja, quando o tribunal profere acórdão reformando a decisão de pronúncia e agora impronunciando o réu, nós temos a chamada despronúncia. E outra possibilidade de despronúncia é quando no recurso em sentido estrito, que admite juízo de retratação pelo juiz de primeira instância, ou seja, interposto o rese, apresentadas as razões de rese, o juiz de primeira instância que proferiu a decisão pode realizar um juízo de retratação, ou seja, voltar atrás na decisão de pronúncia antes proferida. Se o juiz de primeira instância volta atrás na decisão de pronúncia antes proferida, eu tenho também uma situação de despronúncia. Então, quando você for indagado sobre a despronúncia, lembre-se de duas coisas. Reforma da decisão de pronúncia por meio da interposição do recurso em sentido estrito, ou também em razão da interposição do rese, que o juiz de primeiro grau, realizando o juízo de retratação, pois o rese tem o chamado efeito regressivo do recurso, que permite ao juiz de primeira instância realizar o juízo de retratação, esse juiz, então, tendo antes proferido decisão de pronúncia, volta atrás e impronuncia o acusado. Vou ter aí também a chamada despronúncia, legal? E agora a gente passa para a decisão de absolvição sumária, artigo 415 do Código de Processo Penal, decisão de absolvição sumária. O que eu tenho em relação à decisão de absolvição sumária? O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato, 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato, 3. O fato não constituir infração penal e 4. Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. O que eu tenho na absolvição sumária? Aqui eu tenho a certeza que o fato não ocorreu. Aqui eu tenho a certeza que não foi o acusado. Veja que na impronúncia é porque não há indícios de que foi ele. Então, e já na absolvição sumária eu tenho prova de que não foi ele. Veja, na impronúncia não há indícios de que foi ele, suficientes para pronunciar. Já na absolvição sumária eu tenho prova de que não foi ele, prova de que ele não é autor ou partícipe. O juiz então absolve sumariamente. E eu tenho também, se o fato não constitui infração penal, ou seja, fato atípico, por exemplo, um aborto de feto anencéfalo. A princípio, o aborto é de competência do júri, mas o STF considera que o fato é atípico quando o feto tem anencefalia. Então, o juiz então absolve sumariamente se isso ficar demonstrado nos autos. E ainda, causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Lê-se, excludente de licitude ou culpabilidade. Demonstrado também de forma inequívoca na primeira fase, o juiz irá absolver sumariamente o acusado. Bacana? Agora existe um ponto importante aí. O juiz pode absolver sumariamente o réu por inimputabilidade por doença mental na primeira fase do procedimento do júri? Pode ou não? E aí, o juiz pode absolver sumariamente o réu na primeira fase do procedimento do júri em razão de inimputabilidade por doença mental, aplicando, portanto, medida de segurança? Resposta: sim, no caso de ser a única tese defensiva.
Legal? Então, ó, pode o juiz absolver sumariamente por inimputabilidade? Pode sim, no caso de ser a única tese defensiva à inimputabilidade por doença mental. Tendo a defesa alguma outra tese subsidiária ou alternativa, o juiz vai pronunciar, mesmo que ele entenda que a inimputabilidade está demonstrada. Então, se a defesa tem tese alternativa que não foi acolhida pelo juiz, o juiz pronuncia. Por quê? Para que no plenário a defesa tenha maior possibilidade de defesa. Isso também preenche o que nós chamamos de plenitude de defesa, que a gente viu na nossa primeira aula. Então, essa possibilidade de que a defesa em plenário sustente a inimputabilidade e sustente também uma tese alternativa ou subsidiária, não acolhida pelo juiz na primeira fase, mas que vai ser possibilitada para a defesa em plenário, isso faz com que o juiz tenha que pronunciar quando, embora o juiz entenda que existe a inimputabilidade, existe também uma outra tese defensiva passível de ser sustentada em plenário e que pode ser melhor para o acusado do que o reconhecimento da inimputabilidade. Veja, se a defesa tem como teses a inimputabilidade e a legítima defesa, é melhor que vá tudo a plenário para a defesa poder sustentar a legítima defesa e conseguir uma absolvição própria, sem medida de segurança, do que o juiz já na primeira fase absolver sumariamente com medida de segurança, quando a defesa tinha uma outra tese que poderia sustentar em plenário melhor para o acusado. Entendeu isso? É essa a ideia do parágrafo único aqui no artigo 415. A gente vai agora para a última decisão da primeira fase, que é a decisão de desclassificação. O que eu tenho na desclassificação? Artigo 419 do CPP. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Então, o que eu tenho basicamente na decisão de desclassificação? Quando o juiz, na primeira fase, entende que o crime não é doloso contra a vida, remeterá, então, ao juízo competente. Então, nessa primeira fase, o juiz, reconhecendo que o crime não é doloso contra a vida, remete ao juízo competente. Hipoteticamente, o juiz entendeu que há aqui um crime de lesão corporal leve, na verdade. O que de início se achava que era uma tentativa de homicídio acabou sendo demonstrado aí como lesão corporal leve no curso da instrução. Se essa é a conclusão do juiz, remeterá os autos ao juizado especial criminal para que lá seja apurada a lesão corporal leve. Bacana? É assim que funciona a desclassificação do artigo 419. Sendo que a gente tem que diferenciar a desclassificação própria da desclassificação imprópria. Diferença fácil, né? A expressão parece difícil aqui, mas a diferença é tranquila. A desclassificação própria é aquela em que o juiz, inicialmente, diante de um crime doloso contra a vida, ele dá uma nova tipificação ao fato para agora um crime que não é doloso contra a vida. É o exemplo que eu dei agora há pouco. Homicídio doloso, tentado, tentativa de homicídio, o juiz então dá uma nova classificação ao fato, considerando aquilo como uma lesão corporal de natureza leve. Eu tenho a desclassificação própria que acaba gerando a declinação de competência. Ou seja, o crime era de competência do júri inicialmente e agora não é mais porque o juiz deu uma nova tipificação e foi para outro juízo. Agora, quando eu tenho a desclassificação imprópria, a competência do júri é mantida. Por quê? Porque o juiz, na verdade, desclassifica, mas o crime continua sendo doloso contra a vida. Hipoteticamente, o juiz desclassificou de homicídio doloso para infanticídio. Entendeu que, na verdade, não foi uma situação de homicídio doloso, mas que a gestante, ou melhor, a mulher que acabou de ter a criança, a mãe, ela estava em estado puerperal. Estando em estado puerperal, o juiz entendeu ali que foi situação de infanticídio, desclassificou o crime para infanticídio, porém a competência do júri foi mantida, porque o infanticídio também é crime doloso contra a vida. Quando isso acontece, ou seja, o juiz altera a tipificação e a competência do júri ainda assim é mantida, pois mantido o dolo criminoso, o dolo delitivo, nós vamos ter então a desclassificação imprópria. Legal?
Então eu tenho aí os principais aspectos da primeira fase do júri. Eu espero que isso tenha te ajudado. Então, nos comentários, diga aí o quanto essa aula te ajudou, porque isso é importante para a gente saber o feedback do quanto te acrescentou, para você saber coisas novas acerca do procedimento do júri. Então, no nosso terceiro bloco, a gente vai ver o que acontece na segunda fase do procedimento do sumário de acusação e os pontos mais relevantes da sessão plenária. A gente vai ter que estudar também algumas nulidades que podem acontecer em plenário. Tudo isso é muito importante. Então, um grande abraço, valeu, obrigado e comente a aula porque é muito importante pra gente. Um abração.